Aleluia! Glória a Deus! Pode se assentar em Cristo Jesus? Para vocês que estão nos acompanhando, bom dia. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, amém? Deus é bom! Aleluia! Glória a Deus! Tudo bem com vocês? Para não delongar e não perdermos tempo, Atos capítulo 17. Eita Deus maravilhoso! Tempinho bom, friozinho bom, e assim o Senhor vai nos aquecendo com o Espírito Santo dele, amém? É maravilhoso. Deus é bom demais. Nunca se esqueça disso. Verdadeiramente, Deus é bom demais. Tem hora que a gente fica, né, meio perdido, mas porque queremos, né? O Salmo 131 diz que eu não tenho que colocar o meu coração em coisas maravilhosas demais para mim. Eu tenho que ser igual uma criança quando acaba de ser amamentado pela mãe. Eu tenho que confiar no Senhor, ponto final. Quer ver? Achou Atos aí? 17? Enquanto você encontra Atos 17, eu vou ler de novo. Eu vou ler o Salmo 131. Eu disse que as minhas palavras, agora vou ler. Se eu não estiver errado. Ó Senhor, e o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Aí ele diz assim: nem procuro me fazer de entendido em coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, meu coração está calmo e tranquilo. Sou como uma criança recém-nascida, depois de ser amamentada, o quê? Pela mãe. Acalmei o meu coração e fiquei o quê? Em paz. O Salmo 131 fala disso. Então, do que adianta você querer saber de coisas que estão sendo faladas em quatro paredes, a qual você não faz parte? Vai mudar alguma coisa? Do que adianta você querer saber de alguém que está a 1.500 quilômetros daqui? Vai mudar alguma coisa? Não. Davi disse: eu descansei, acalmei, eu entreguei o meu coração ao Senhor e ponto final. Do que adianta, meu irmão? Do que adianta, minha irmã? Você achar, sabe? Você achar como exemplo, no teu trabalho. Exerça a sua função. Vai mudar alguma coisa se você ficar sabendo, se você entristecer o teu coração por alguma reuniãozinha secreta? Ou quanto à tua família? Nada vai mudar. Acalma o teu coração. Davi falou coisas maravilhosas demais, coisas grandes demais, aquilo que está sendo conversado, que eu não faço parte, eu não tenho que ficar colocando o meu coração, preocupando. Amém? Eu tenho que ser igual uma criança que acabou de ser amamentada pela mãe. O meu coração descansa no Senhor e ponto final. Então não tem que me ficar preocupando. Eu não tenho que ir levado pelas palavras que vêm ao vento do lado A, do lado B, do lado C. Ou eu firmo os meus pés naquilo que eu tenho como convicção em Cristo Jesus, ou serei igual a essas baratas tontas por aí.
igual as baratas, né, que a gente diz que fica tonta, fica para lá, corre para cá, não é verdade? Joga um veneno, elas ficam doidinhas, correndo para lá, correndo para cá. Foi daí que surgiu barata tonta, né, porque ela corre, depois tonteia e morre. O que vai resolver? O que fulano agora, de certo, está falando de mim, daí? Ou você confia no Senhor, agora está tendo uma reunião, e não sei o que, e daí? Você está lá? Então pronto. Mas agora isso, aquilo, olha, se reuniram ontem, e eu acho que vão me demitir, porque, sabe, não sei o que, sabe, olha, eu acho... Nada aconteceu ainda. E se acontecer? Se acontecer, aconteceu. Em quem você confia? Aonde o seu coração se descansa? Quantas vezes você se preocupou com algo? Mudou? Resolveu? Encerrou? Acabou? Não. Adiantou? O estresse só foi seu. Porque tudo continuou do mesmo jeito. Mas eu não sei por que eu comecei falando isso. Vamos para Atos capítulo 17. Mas tem a ver com Atos 17 também, tá? Diz o seguinte, o versículo 1. Então eles viajaram através das cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, certo? Onde havia uma sinagoga judaica. Como era costume de Paulo, ele foi à sinagoga e durante 3 semanas seguidas discutiu as escrituras o quê? Com o povo. Como era de costume, Paulo ia aonde, igreja? Aonde? A sinagoga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus Cristo andava de cidade em cidade, para onde ele ia? Para a sinagoga. E Paulo está fazendo o quê? Indo para onde? Para a sinagoga. Atos capítulo 1 diz o seguinte, no versículo 8, mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins o quê? E até nos confins o quê? Da terra. Então Paulo caminhava sendo o quê? Testemunha de Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8, ou seja, traz um relato de Jesus Cristo dizendo para eles. Porque os discípulos perguntaram, quando que vai ser confirmado o reino? E Jesus Cristo falou, não cabe a vocês saberem isso agora, mas cabe a vocês ficarem aqui em Jerusalém, receber poder do alto, ou seja, quando o Espírito Santo for dado a vocês, vocês sairão até os confins da terra para serem o quê? Minhas testemunhas. E tudo que Jesus fazia, Paulo fazia. Em toda a cidade que Jesus entrava, aonde ele ia? Aonde, igreja? E aonde Paulo ia, em todas as cidades que ele entrava? O cristão é para ser somente testemunha de Jesus Cristo. Andar como ele andou. Falar como ele falou. Viver como ele viveu. Obedecendo e amando o Pai. O cristão tem que andar por aí para ser testemunha de Jesus Cristo. Foi para isso que nós recebemos o Espírito Santo. E por isso que nós temos que ter os frutos do Espírito Santo.
Porque sem os frutos do Espírito Santo, não somos testemunhas de Jesus Cristo. Testemunhas de Jesus Cristo. Não testemunhas da minha vida. Não testemunhas da minha conquista. Não testemunha do que adquiri. Testemunhas de Jesus Cristo. E aí ele continua dizendo, explicando as profecias a respeito dos sofrimentos de quem? Do Cristo. E da sua o quê? Ressurreição. Amém? Lá em Atos capítulo 2. Amém? Versículo 3, quer dizer, em Atos capítulo 17, versículo 3. Explicando as profecias a respeito dos sofrimentos do Cristo e da sua ressurreição, e dizia, este Jesus que proclama a vocês é quem? É o Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador. Alguns judeus ouviram e acreditaram e se converteram, inclusive um grande número de homens, o quê? Gregos piedosos, e também muitas mulheres de alta posição, o quê? Na cidade. Por que aquelas pessoas se converteram? Porque Paulo simplesmente explicava o que a profecia falava a respeito de Jesus Cristo. Simplesmente ele explicava o sofrimento de Cristo Jesus e a sua o quê? Ressurreição. E ele dizia, esse Jesus Cristo, esse Jesus que proclamo a vocês, é o Cristo. Era isso que Paulo fazia. Verdadeiramente, uma testemunha de Jesus Cristo. Está na hora de nós, como cristãos, viver o verdadeiro cristianismo. Sermos testemunhas de Jesus Cristo. Está na hora da igreja ser testemunha do noivo. Falar dele, proclamar ele, declarar a tua palavra. Entenda isso. Se o meu coração está vazio, é porque eu não tenho feito isso. Se eu tenho tido dificuldades, ou medo, ou incerteza, ou o meu coração anda angustiado e perturbado, é porque eu não tenho vivido esta verdade. Amados, igreja do Senhor. E o interessante é que a palavra diz que muitos creram em Jesus Cristo. Havia conversões, haviam mudança, transformação de vida, entrega de vida a Cristo Jesus com constância. E o que eles fizeram? Falaram de Jesus Cristo. Daram o testemunho do Senhor e Salvador. A ponto, olha, era tão maravilhoso que Pedro um dia estava lá no terraço de uma casa. E o Senhor o visitou. E no mesmo instante visitou o homem a qual Deus queria que ele se convertesse, que ele abandonasse os pecados, arrependesse. O centurião Cornélio. O Espírito do Senhor já havia visitado o centurião Cornélio. O Espírito Santo do Senhor visita Pedro. E a palavra diz que os dois entenderam o propósito. E não só o centurião Cornélio, mas a família e os amigos dele entregaram a vida para Cristo Jesus. Muitas pessoas dizem, eu não consigo receber o consolo do Espírito Santo. Não consegue receber o consolo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só vai poder lhe consolar a respeito de que você tenha que dar testemunho de Jesus Cristo. Se não for para esta obra, o Espírito Santo não consola. Ele não vai lhe consolar em outros assuntos.
Ele só vai lhe consolar aquilo que faz parte da tua vida a respeito de dar testemunho a respeito de Jesus Cristo, de executar a sua obra. Mas a palavra diz, igreja, que os líderes judaicos daquele lugar, ou seja, ficaram com tanta inveja, com tanta raiva, com tanto ódio, que perseguiram Paulo. Que queriam prender Paulo e Silas, que queriam pegar os dois e levar para a cadeia. A Escritura Sagrada diz que eles não encontraram Paulo e Silas. Eles não conseguiram pegar Paulo e Silas. Mas como eles não conseguiram pegar Paulo e Silas, a Escritura Sagrada diz que eles pegaram Jason. E levaram eles diante, ou seja, dos líderes. Levaram eles diante dos oficiais daquela cidade, para prendê-los. E eles falavam o seguinte: olha, esses homens, lá no finalzinho do versículo 6, viraram o resto do mundo de cabeça para baixo, e agora estão aqui perturbando a nossa cidade, clamavam eles. Os líderes judaicos, os líderes judeus, com inveja, porque muitos estavam aceitando o cristianismo, falaram: vamos prender, vamos levar eles, Paulo e Silas, até os oficiais. O interessante é que eles não encontraram Paulo e Silas e pegaram Jason. Pegaram Jason, vai você mesmo. Não tem Paulo e Silas, vai Jason e alguns irmãos meus de Jason. Vai vocês mesmos, ou seja, alguns cristãos. Se não tem Paulo e Silas, vai Jason e alguns cristãos. Esse povo, esses homens, estão virando o mundo de cabeça para baixo, estão perturbando a nossa cidade. Hoje, será que a gente escuta esse testemunho? De repente a perturbação que nós como cristãos estamos fazendo é deixando as pessoas cada vez mais confusas a respeito do cristianismo. É impressionante. Quando eu olho esses testemunhos na Escritura, eu percebo quanto eu estou longe e distante de tudo. É impressionante. Davam testemunhos. E as pessoas da época, os líderes judaicos da época, as pessoas da época gritavam: estão nos perturbando. Quando a luz chega, as trevas se perturbam mesmo. Quando Jesus Cristo chegava em um lugar, os demônios que estavam ali ficavam o quê? Perturbados. O que o Senhor veio fazer aqui? O Senhor viesse nos perturbar, nos atormentar antes do tempo? Será que nós estamos fazendo o mesmo? Será que nós temos sido testemunhas? Porque aqui está dizendo que eles estavam sendo testemunhas. As pessoas que não tinham Cristo Jesus ficavam perturbados com a presença deles. Porque o pecado, igreja, perturba, sabia? A pessoa, quando está vivendo em pecado, ela tem uma vida perturbada. O pecado perturba. O pecado perturba, pode ter certeza disso. A pessoa toma decisões erradas, atitudes erradas, palavras erradas saem dos lábios da pessoa, ela toma direção errada, ela está perdida. Por quê? Porque está em trevas, está cega, está surda, mesmo tendo audição, mesmo tendo visão. Por quê? Porque o pecado perturba. Essas pessoas estavam perturbadas. E aí, olha o que acontece no versículo de número 10. Naquela noite os irmãos fizeram Paulo e Silas, olha que coisa maravilhosa, saírem depressa para Bereia. Ali eles foram à sinagoga judaica. Foram onde, igreja? Ah, é! Entretanto, o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que o de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem.
e examinaram dia a dia as Escrituras para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver se tudo o que diziam eram o quê? Verdade. Como resultado, muitos deles o quê? Creram. Inclusive diversas mulheres gregas de elevada posição e também muitos o quê? Homens. Que coisa, né? Eles examinaram as palavras de Paulo. E como resultado, creram em Jesus Cristo. Deixa eu falar um negócio para você. Para nós. Como que eles examinaram as palavras de Paulo? Tinha ainda algo escrito? Entendeu? Naquela época não tinha o que nós temos hoje. A Bíblia, né? O testemunho por escrito, né? Então, com certeza, eles saíam perguntando e conversando uns com os outros, né? Ontem, porque a palavra diz que alguns dias, né? Paulo ficou, né? Não foi? Alguns dias, dia a dia, as Escrituras. Então, eles pegaram, ou seja, e com certeza, não, nós temos algo aqui que fala do Messias, do Antigo Testamento. Vamos ver. Ou saíram, né? Olha, tem um tal de Paulo e Silas falando isso. Não, é verdade. Lá em tal lugar aconteceu isso. Lá em tal lugar. Não, eu experimentei esses dias. Olha, eu entreguei minha vida para Cristo Jesus e mudou a minha história. Você entendeu? Então, eles examinavam tudo que Paulo falava e perceberam que tudo que Paulo falava era verdade. Será que não foi olhando para ele? O testemunho ao redor? E aí muitas vezes a gente ora para que a nossa casa se converta, mas nós mesmos não somos o testemunho vivo de Cristo Jesus. Fazemos coisas erradas, temos atitudes erradas, lançamos palavras erradas, tomamos decisões erradas. E aí, mais uma vez, lá em Bereia, alguns judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava lá em Bereia, que estava anunciando o Evangelho, e foram para lá de novo alvoroçar a multidão. Então Paulo foi parar em Atenas. Sabe por que eu estou pontuando essas circunstâncias que aconteceu em Atos capítulo 17? Porque Paulo era perseguido em Tessalônica e ia para Bereia. Murmurava? Questionava? Não, continuava sendo testemunho de Jesus Cristo. Foi perseguido em Bereia pelo povo, pelos os tal dos judeus de Tessalônica. Ele parou? Não. Ele foi parar onde? Em Atenas. E lá ele falou demais. E aí lá ele continuou falando demais. E lá ele continuou abrindo os lábios demais. Porque o Senhor Jesus Cristo disse para ele: fala, Paulo, não cala, porque eu tenho muitos aqui. Sabe? Jesus Cristo tem um monte, e muitos ainda, perto de nós. Está na hora de nós, como igreja, darmos o testemunho. Nosso? Não. A palavra hoje está dizendo que nós somos testemunhas de quem? De Cristo Jesus. Nós somos testemunhas de quem? De Jesus Cristo. Então preste atenção. Quando Paulo estava e chegou lá em Atenas, como diz aqui no versículo 16, enquanto Paulo estava esperando por eles,
em Atenas, porque ele havia sido de novo expulso de Bereia, como foi expulso de Tessalônica. Ele teve que sair de Tessalônica, foi para Bereia. Falando de Cristo Jesus em Bereia, também o povo foi perseguir ele. Foi para onde? Atenas. Enquanto ele estava lá em Atenas, ele percebeu a idolatria dos atenienses. Vários altares a deuses estranhos. Vários altares a deuses estranhos. E lá tinha um declarado ao Deus desconhecido. Olha que coisa maravilhosa. Ao Deus desconhecido. Então, pediram para Paulo falar. E Paulo começou a falar no versículo 22. Porque Paulo começou a debater com eles, amém? Começou a debater com alguns filósofos, começou a debater com alguns, ou seja, filósofos empíricos, filósofos estoicos, ou seja. E aí eles falaram, então fala para nós dessa religião estranha, estrangeira. Queremos conhecer um pouquinho a respeito dessa nova religião que você está anunciando, Paulo. E aí o versículo 22 diz, então Paulo ficando em pé, diante deles no fórum do Monte de Marte, eita glória, falou assim, homens de Atenas, eu noto que vocês são muito religiosos. Olha a religiosidade aí, ó. Religião mata. A letra mata. O espírito vivifica. Pois enquanto andava por aí, vi os muitos altares de vocês. E um deles tinha essa inscrição: ao Deus desconhecido. Você tem adorado a Deus, vocês têm adorado a Deus sem saber quem Ele é. E agora eu quero falar a respeito dele a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, porque ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e a respiração, o fôlego, a tudo, e satisfaz todas as necessidades o quê? Que existem. Presta atenção. O ser humano que acha que é importante para Deus, esquece. O ser humano que acha que as coisas acontecem só porque ele está presente nas coisas de Deus, está na hora de rever os conceitos. O ser humano que acha que acontece porque ele coloca a mão na massa e está fazendo, esquece. Esquece. Vem cá, me desculpe falar isso, mas quem precisou de Deus aqui na terra? Jesus Cristo? Ou Deus precisou de Jesus Cristo? Fica essa pergunta aí. Porque Jesus Cristo foi sangue e carne como nós. Se tornou ser humano como nós. Se o Filho precisou do Pai, e obedeceu o Pai, amou o Pai, e viveu os planos do Pai, e quando falaram que ele era bom, ele disse, só existe um bom, Deus. Nem Jesus Cristo quis a glória para ele. Entendeu?
Eu estou falando do Filho unigênito. Estou falando daquele que por várias vezes a voz do céu clamou. O próprio Deus declarou: esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Esse é o meu Filho amado em quem eu tenho alegria. Esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. Transfigurou a ele para mostrar para os discípulos quem ele era. Entendeu? Ora, se o próprio Filho disse, não me chama bom, bom é Deus. Quem sou eu para achar que as coisas acontecem porque eu estou presente? Misericórdia. Que o meu coração se converta. Que eu seja limpo e purificado. Não sou nada. Somente pó. As coisas acontecem porque Deus é Senhor. E Ele quem faz acontecer. As portas se abrem porque é Ele que abre a porta. Eu tenho fôlego de vida porque Ele sustenta esse fôlego de vida. As minhas necessidades são supridas não porque por causa da minha mão, é porque Ele dá força para a minha mão, é porque Ele abriu aquela porta, é porque Ele abriu aquele caminho, é porque Ele me deu condições de estar ali. Se eu tenho alguma habilidade, talento ou alguma inteligência, não é minha. Foi Ele quem me deu. Foi Deus quem me deu. E Paulo aqui puxa a orelha dos atenienses. Vocês se consideram tão importantes, pessoas de tanta inteligência, de tanta capacidade, está esquecendo que vocês só têm isso porque Deus quis dar. Até os filhos. Se você tem filhos, é porque Deus te deu. Cuida dele, porque a herança do Senhor não é seu. Não é seu. É a herança do Senhor. Ele confiou em ti. Então, por favor, honre a confiança que Deus depositou a ti, te dando filhos. Vamos continuar. Aí ele diz, Ele criou, partindo de um só homem, todas as pessoas, o quê? Do mundo. Espalhou as nações pela face, o quê? Da terra. Ele determinou previamente qual delas se levantaria e qual o quê? Cairia. E quando? Deus domina todas as coisas e determinou as fronteiras o quê? Das nações. Ele disse, olha, daqui a aqui será tal nação, daqui a aqui será tal nação, daqui a aqui será tal nação. Aí tem certas nações que se acham grandes. Por isso que tem as guerras. Pela ignorância do ser humano. Achando que é dono da terra. Esquece. Até essa terra já tem um dono. E o nome dele é Deus. Criador dos céus e da terra. O onipotente. O onisciente. O onipresente. Vamos continuar. Versículo 27. O seu objetivo em tudo isso foi que eles buscassem o quê? A Deus. E andassem ainda que tateando em sua o quê? Direção. Para encontrá-lo. Embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Paulo está dizendo, nem que seja tateando, vá de encontro a Deus. Nem que seja sem força, nem que seja sem condições, mas corra para Deus. Nem que seja sem condição nenhuma, mas não deixe de se prostrar e de correr para Deus. E ele diz, não está longe. Não está longe de ninguém. Deus não está longe de nenhum de nós. Versículo 28. Porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Se fazemos alguma coisa é por causa de Deus, igreja. É nele, Paulo está dizendo, somente nele que vivemos. Se temos fôlego de vida é por causa de Deus. Se nos movemos,
ou seja, trabalhamos, ou seja, vamos para lá, vamos para cá, fazemos alguma coisa, viajamos, andamos, caminhamos, é por causa dele. Ele diz, e se existimos, é por causa dele. Se ele quiser que nós não existamos mais, acabou. Acabou. E aí Paulo continua dizendo, eita glória. Aí ele diz aqui, ó. Até me perdi aqui, olha. Coisa maravilhosa. Como diz um dos próprios poetas de vocês, nós também somos descendência dele. Assim visto, versículo 29, que somos descendências de Deus, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro ou de prata, ou feito de pedra, pela imaginação de quem? De homens. Deus tolerou a ignorância passada do homem a respeito dessas coisas, mas agora Ele ordena a todo mundo que se o quê? Arrependa. Paulo estava dizendo, olha, atenienses, até agora Deus levou em consideração a ignorância de vocês, mas agora, a partir de hoje, vocês já não são mais ignorantes. Arrependam-se, porque determinou um dia para julgar com justiça o mundo. Por meio de quem? Do homem que ele destinou e já mostrou que é ao ressuscitá-lo o quê? Dos mortos. Oh! Jesus Cristo é esse que virá para julgar. O Paulo estava dizendo, atenienses, haverá um dia do julgamento. E o julgamento será com justiça. E ele já declarou quem será esse juiz. O juiz será aquele que um dia veio para nos libertar da morte eterna. Como ele veio, falou, ensinou, nos amou, um dia ele voltará para julgar. Nenhum argumento que eu tentar encontrar para dizer que eu não fui capaz por isso ou por aquilo, para dizer que eu não tive condições de arrepender-se por causa disso ou daquilo, Jesus Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque eu fui ser humano como vocês, como você, passei as mesmas necessidades, tive as mesmas tentações, enfrentei os mesmos problemas, tive sede, fome, fui rejeitado, desamparado. Aí se alguém dizer assim, mas eu fui órfão. Jesus Cristo teve algum pai nessa terra? Biológico? Não. Então, igreja, não temos argumentos, tá? Ou nos arrependemos, ou vamos experimentar o julgamento da justiça através de Cristo Jesus. Fique sobre os vossos pés. Aí eu quero perguntar para mim e para você, com muita clareza, Paulo foi testemunha?
Silas foi testemunha? Ah, é? Era perseguido num lugar, corria para o outro para pregar o evangelho. Chegava lá, era perseguido e ia para outro lugar. O povo de Bereia ficou, o povo de Tessalônica ficou revoltado, perturbado. Eles estão perturbando o mundo e agora quer perturbar, estão fazendo o mundo ficar de cabeça para baixo. Ei, a igreja foi constituída para isso. Quando Jesus Cristo diz: graça te dou, Pai, por ter escondido isso dos sábios e permitisse os pequeninos saberem. É isso mesmo. Essas pessoas ficaram perturbadas porque eles tinham tanto conhecimento da palavra, da lei judaica, das escrituras do Antigo Testamento. Conheciam tanta letra, mas não compreendiam o Espírito Santo. Então quando Paulo falava, eles iam lá, pesquisavam, ou através de testemunhos de pessoas, ou através da própria escritura, e via, é verdade aqui, ó, os profetas falaram de Jesus Cristo, é verdade, as profecias declararam que o Messias viria. Esse Jesus Cristo que Paulo está anunciando, está aqui, ó. Olha aí Isaías falando, olha aí Jeremias declarando, olha aí Naum, Abacuque, olha os Salmos de Davi, olha o próprio Moisés, olha a vida de Paulo, olha a vida de Silas. Esses homens falam as mesmas coisas. Sabe por que hoje o problema não é o evangelho? Sabe por que hoje isso não acontece no nosso meio mais? De milhares e multidões aceitarem Jesus Cristo. Como esses dias eu postei uma foto de Billy Graham, eu acho que em 1970 e pouco, 76, 77, não lembro. Um estádio lotado. Ali devia ter mais de 100 mil pessoas entregando a vida para Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque no tempo desses homens, eles falavam uma só língua. Entendeu? A língua deles era o evangelho. A língua deles era o cristianismo. A língua deles era serem testemunhas de Cristo. E hoje, cada igreja quer falar a sua língua. Cada cristão quer falar a tua língua. Aqui é melhor. Aqui é que salva. Aqui é que cura. Aqui é que liberta. Ah, por favor, não é aqui, não é acolá, é Cristo Jesus. E aí, em vez de nós perturbarmos as pessoas para que elas aceitem Cristo Jesus, elas estão olhando para nós dizendo: ih, aqui no mundo está melhor porque o mundo não tem confusão. Aqui no mundo sou eu e ponto. Agora eu vou em um lugar, eu vou numa sinagoga, falo uma coisa, eu vou em outra sinagoga, falo outra, eu vou em outra sinagoga, falo outra, eu vou em outra sinagoga, falo outra coisa. Ou seja, perturbados, frankensteins, robotizados. Aí o evangelho não cresce. Aí ninguém está sabendo mais nada. Aí as pessoas estão perdidas. Elas não se perturbam para aceitar Jesus Cristo. Elas se sentem perdidas. Aí, em vez do coração se alegrar, se entristece. Porque falar, como que é? Como que é? Em tal lugar eu tenho que fazer isso, em tal lugar eu tenho que fazer aquilo. Não, em tal lugar eu não tenho que fazer isso nem aquilo. Em todos os lugares eu tenho que me arrepender. Em todos os lugares
Eu tenho que entregar a minha vida para Cristo Jesus. Essas pessoas falavam a mesma língua. E sabe qual era a língua que elas falavam? A língua do Espírito Santo. Não é línguas estranhas não, tá? A do Espírito Santo. Porque o próprio Cristo Jesus disse em Evangelho de João, capítulo 17, que o Espírito Santo seria nos dado para nos ensinar a verdade do reino dele e glorificar o nome dele. A verdade do reino de Cristo Jesus e glorificar o nome de Cristo Jesus. Esta é a linguagem do Espírito Santo. Então vamos nos render a essa verdade e vamos começar a ser testemunhas, porque foi para isso que o Senhor nos concedeu o Espírito Santo, para sermos testemunhas dele, glorificar o nome dele, falar do reino dele, da verdade dele, que ele veio, que ele morreu, que ele ressuscitou o terceiro dia, que as profecias falam dele, que os profetas anunciaram ele, que tudo fala dele para ele, que tudo foi criado dele para ele, que tudo foi construído dele para ele, e que só vivemos, e só existimos, e só nos movemos por causa dele. Por causa dele. Vamos orar. Eu não consigo entender o que eu fiz para merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. O Rei dos Reis é o Senhor, um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode vencer, o sangue derramado foi ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta
despertar de todo e qualquer sono, Senhor. Do que adianta termos o conhecimento da letra, mas se o Teu Espírito Santo não nos consola? Do que adianta, Senhor, achar que está ou não na tribulação, está começando ou não a grande tribulação, que o Senhor voltará agora ou mais para frente? Do que adianta, Senhor, termos todo esse conhecimento, mas não sermos testemunhas do Senhor? Do que adianta, Senhor? Do que adianta? Porque a Tua palavra é muito clara. Paulo deixa isso muito claro no capítulo 17. O Senhor voltará, haverá o último juízo, o último dia, e o Senhor mesmo disse que será um dia de terror, porque é dia de julgamentos. Então, Senhor, já está anunciado, temos que ser testemunhas do Senhor, e ponto final. Não ter conhecimento da letra, mas ser direcionados, orientados pelo Teu Espírito Santo. E o Senhor hoje disse para nós: seja minha testemunha, seja minha testemunha, anuncie as boas novas, anuncie que eu voltarei, anuncie que é tempo de arrependimento, porque a ignorância já foi embora, a ignorância já passou, não existe mais ignorância. O que tem agora é que se arrepender, arrepender, arrepender. Prepara-te, porque o dia virá. Prepara-te, não cabe a nós sabermos, mas cabe a nós se preparar para esse dia, o dia do julgamento. Ele acontecerá. Prepara-te, seja testemunha. Do que adianta tanto conhecimento se o Espírito Santo não pode consolar? Seja testemunha. Vamos andar como nosso Senhor.